Vamos lá. Eu quero continuar falando dentro do desenvolvimento infantil e aprendizagem. Na semana passada eu falei que a aprendizagem começa lá na gestação, né? A gente deu um foco muito grande ali para os bebês, até ali os 2 aninhos. Então hoje eu quero dar continuidade, falando ali agora de crianças de 3 a 5 anos. Essas crianças ali, a partir dos 3 anos, ela já desenvolveu a fala, já está falando de tudo, ela já atingiu vários marcos do desenvolvimento, né? Já está andando, já está falando, muitos já estão em processo de desfraude, ou até desfraudou, mas elas precisam continuar com estímulos, né? Porque ela tem outras habilidades agora, habilidades que ela precisa desenvolver para o longo da vida, né? Os principais marcos lá até os 2 anos foram para iniciar, né? Agora precisa de novos alcances aí para desenvolver. Então, o que vai mudar, né? Quando eu falava, tem que contar história para sua criança, tem que narrar os acontecimentos para estimular a fala, que ela vai estar ouvindo, compreendendo até ela conseguir falar. Agora, talvez não vai ser mais necessário ficar narrando os acontecimentos, até porque ela já está falando, ela já vai estar começando a perguntar e questionar. Já vai começar aquela fase dos porquês. Então, a fala continua sendo importante, a conversa continua, mas você não vai ficar narrando. Você pode estar conversando com a sua criança, estar explicando, mas vai ser uma conversa mais um diálogo, né? Vai ser uma troca, não vai ser você falando com o bebê e ele ainda não respondendo. Mas precisa continuar com esse estímulo da linguagem, que precisa desenvolver muito ainda, desenvolver vocabulário, né? Ter um grande repertório de vocabulário, conhecer os nomes dos objetos. Aí já vai começar a classificar objetos por cores, por tamanho, porque já está tendo aquela percepção que eu falava, que da sensação passa para a percepção. Então, por volta de 3 aninhos ali, a criança já tem muito mais percepção do mundo ao seu redor. A atenção já está desenvolvendo cada vez mais, já consegue prestar mais atenção no que o adulto está falando, na instrução do adulto. Então, precisa continuar estimulando essa atenção até que ele consiga sustentar essa atenção. Por volta dos 4, 5 anos, ele já vai começar a sustentar essa atenção. Aí precisa continuar estimulando. E na parte psicomotora, muito importante também, porque já está andando, né? Mas é preciso desenvolver ali a lateralidade, é preciso desenvolver a noção espacial, né? O espaço que o seu corpo ocupa ali naquele ambiente, esquema corporal, imagem corporal, né? Saber nomear as partes do próprio corpo, do corpo do outro, né? Representar ali em figuras, ver na figura e conseguir apontar. Então, precisa continuar o estímulo, né? Então, vai desenvolver ali a equilibração, continua sendo desenvolvida, o tônus muscular, que é aquele controle do corpo, do tronco, do braço. A parte da coordenação motora fina, com maior intensidade, porque a hora que a criança entrar ali para a escolinha, com 4, 5 anos, ela já vai precisar estar pegando o lápis. Então, essa parte aí dos 3 aos 5 anos tem um estímulo maior, com mais intensidade para a coordenação motora fina. Então, o brincar com massinhas, brincar com diversos objetos de montar, né, com blocos de montar, com brinquedos mesmo, né, o brincar com diversas atividades como o amarelinha, que é pular, né, tem que pular, tem a questão da lateralidade, que é pular para um lado, para o outro. Ele está desenvolvendo também a dominância lateral. A partir dos 2 aninhos, começa a se desenvolver essa dominância lateral, que é onde ele vai decidir ali, né, qual mão que ele vai estar usando mais, né, quando a gente fala de mão, né, mas aí tem a do pé também, da audição, né, o ouvido, mas a questão de escrever, ela vai estar trocando ainda, vai escrever com a mão esquerda, vai escrever com a mão direita, isso é normal até ali os 7 anos, que está realmente definido, mas precisa de muito estímulo a partir dos 3 aninhos ali, dos 2 anos mesmo, para poder estar desenvolvendo essa dominância lateral e ele mesmo, a própria criança vai percebendo qual mão que ela tem mais facilidade de escrever, né? Ela ali brincando, ela vai estar utilizando as 2 mãos, vai estar trocando e ela vai percebendo, então ela vai estar desenvolvendo essa dominância lateral. Então não pode ficar em lá e falar, não, tá com a mão errada. Não, ela tá desenvolvendo ainda. Você tem que dar diversos estímulos, diversas formas, com brinquedo, na hora das atividades diárias também, né? De
pentear o cabelo, de comer, de pegar as coisas, para ele desenvolvendo ali diversas formas e identificar qual mão ali que ele vai estar dominando mais, né? Qual será a sua dominância lateral. Então, a coordenação motora, tanto global quanto fina, precisa de muito estímulo nessa época, de 3 aos 5 anos. Por isso, lá na educação infantil tem tantas brincadeiras, são muito necessárias. O estímulo da linguagem também continua, porque precisa desenvolver ali a compreensão, vai para a interpretação, aumento de vocabulário, repertório de vocabulário, percepção auditiva, desenvolver ali a consciência fonológica, a criança conseguir perceber sons parecidos, sons iguais e diferentes, que seria a rima, som que termina igual, a literação que começa igual. Então ela começa a perceber ali algumas coisas, pedacinhos das palavras, que são as sílabas. Isso não está entrando em palavra, em escrita. Estou falando de consciência fonológica, de audição. Ela perceber ali que numa frase que eu falei tantas palavras, né? Perceber que numa palavra eu falei tantos pedacinhos. Essa percepção é um preparo lá para a alfabetização. E ela acontece ali na educação infantil. Então, esse desenvolvimento infantil, ele precisa continuar sendo estimulado, vai aumentar ali o que você vai fazer, vai conseguir fazer mais coisas, né? A criança já tem um nível de maturação maior, você já consegue exigir um pouquinho mais dela, né? Ela já vai conseguir brincar mais com os colegas, participar de alguns jogos com regras, né? Entender alguma regra ali e obedecer aquela regra, coisa que antes era muito difícil para ela ainda, né? Enquanto bebê, né? Que até os 2 anos considera-se bebê. E vai ali estimulando para a vida, né? Ela vai estar aprendendo conceitos matemáticos, desenvolvendo ali percepção de tamanho, formas, né? Até mesmo medida, né? Na prática, do dia a dia, tudo no concreto. Quando eu falo essa estimulação de conceito matemático, conceito fonológico, é tudo concreto, é audição e visão, né? O que está mais focado ali é audição e visão. Nada de escrever, nada de exigir coisas, né, que a criança ainda não consiga, né? Ela nem tem aquele pensamento formal ainda, né? Nem consegue ali o estágio operatório concreto, ela não atingiu ainda, claro, mas ela precisa de estímulo, né? Ela já pode ir classificando os objetos por cores, por tamanho, né? Por alguma semelhança, você já pode ir estimulando ela nesse desenvolvimento para ela atingir todos os marcos ali do seu estágio cognitivo, da linguagem, da coordenação motora, do socioemocional, que é muito importante também, né? O brincar com outras crianças, o estar com o adulto, brincar com o adulto, né? Então, ela precisa desenvolver isso também. Lidar com as suas próprias emoções, ela vai estar aprendendo, você vai ter que ensinar, ela não sabe ainda, né? Você vai ensinando ela ali como lidar com as suas emoções, identificar essas emoções e as birras vão diminuindo também, né? Ali a partir dos 4 anos a criança já tá, o seu cérebro já tem maior capacidade de ter um certo autocontrole, não é totalmente, claro, mas já está mais evoluído, né? Mais maduro nesse sentido, de controle das birras, de entendimento, de seguir regras, né? De estar obedecendo, né? Os pais. Então, o estímulo do desenvolvimento infantil acontece na infância inteira, né? Começa lá na gestação, o que vai mudando é as etapas, a faixa etária e de acordo com o que a criança consegue fazer, ou de acordo com a idade dela, o nível de capacidade dela, continuar estimulando, né? E percebeu que a criança não está conseguindo, ela não consegue acompanhar as músicas, né? Bater palma com ritmo, ela não consegue envolver com outros colegas. Aí você vai perceber que tá tendo algum atraso, aí é a hora de acender o sinal de alerta, né? E procurar ajuda. Mas o estímulo não pode deixar de acontecer para não ter atraso. Muito bem, aí vai estimulando, né? As crianças aí, então, desde do ventre aí, né? Desde o ventre, vai estimulando. Não pode parar. Tem que tentar a idade da criança para saber o que você precisa fazer naquela época ali para não deixar nenhum marco para trás, né? Uhum. Muito bem, por hoje? Por hoje é só um assunto bom de falar, né?